Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui é o Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia, a nossa reflexão diária na Palavra de Deus. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. E hoje a nossa reflexão será baseada no livro do profeta Zacarias, capítulo 8, versículos 20 e 21, sugestão de Maria Correia. O texto diz o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda sucederá que virão povos, e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Muito bem. Baseado nesse texto, pensei em uma palavra que se destaca aqui: favor. Um dos eventos mais conhecidos envolvendo a vida de Jesus é a visita dos magos. Não sei se você já observou o que eles falam quando eles chegam a Jerusalém. Eles dizem o seguinte: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. E algumas perguntas surgem dessa situação e das palavras desses homens. Como eles sabiam que aquela estrela em especial se referia ao rei dos judeus? Por que adorar o rei de um povo distante, tão pequeno, como era Israel, ao tempo do nascimento de Jesus? E perceba que todos entenderam que não se tratava de uma pessoa comum, mas do próprio Cristo. Tanto é que o próprio Herodes, ao reunir os sacerdotes, pergunta, onde haveria de nascer o Cristo? Bom, a verdade é que nós desconhecemos a maneira exata como os magos sabiam da promessa de Cristo. O fato é que os judeus tinham sido espalhados, pela Babilônia, estiveram na Pérsia e muitos outros lugares por conta dos seus pecados, por conta das suas falhas ali diante de Deus. E mesmo assim, por onde eles passaram, eles espalharam várias coisas. Duas delas eu quero destacar aqui. Primeiro, eles espalharam as Escrituras. A contribuição dos judeus para as Escrituras foi enorme no mundo naquele período. E também eles espalharam acerca de uma promessa messiânica. E quando lemos no Novo Testamento, podemos achar outros estrangeiros procurando o Messias, porque alguns dos judeus falaram com eles. Um exemplo é o mordomo da rainha Candace, o etíope, que foi ali assistido por Filipe, no momento que estava lendo as Escrituras. Portanto, a profecia de Zacarias se cumprirá. Mas cada um de nós, seu povo, apesar de falhos, temos a incumbência de espalhar, essas mensagens, de espalhar para a humanidade que existe uma fonte de favor divino à disposição deles. E que basta que eles busquem, decidam e busquem essa fonte e ela vai ser aberta sobre todos os que se entregarem a Jesus, todos que buscarem a Jesus, como os magos buscaram aquele dia e buscaram porque alguém falou para eles. Então, mais do que suplicar o favor do Senhor, nós aqui buscarmos ao Senhor, é nosso dever também ensinar outros a fazerem o mesmo. Essa é a nossa pequena reflexão para o dia de hoje. Deus te abençoe, abençoe a sua casa e a sua família. E agora temos um pequeno momento de oração. Vamos falar com o nosso Deus. Pai eterno, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia. Colocamos, Deus, as nossas vidas nas tuas mãos, agradecidos porque o Senhor tem cuidado de nós a cada instante, Pai. Vimos aqui, Senhor, que tantas pessoas se achegaram a Ti no passado por causa do testemunho de alguém. Vemos aqui, Deus, que isso vai se repetir no futuro em grande escala e muitos Te buscarão. Mas sabemos, Deus, que como diz a Tua palavra, como crerão se não houver quem pregue? Eles precisam saber, eles precisam ser avisados, eles precisam ser instruídos.
E Deus, o Senhor nos escolheu para sermos suas testemunhas, Pai. Então, Senhor, nos usa, nos ajude a vencer nossas limitações, nossas falhas aqui. Vimos que os judeus, apesar de falhas, fizeram a parte deles, apesar de tudo. Então, nos ajuda também a cumprir os seus propósitos em nossas vidas, principalmente aqueles, Pai, que se referem a espalhar a Tua palavra, o Teu Evangelho e permitir que outros alcancem o Seu favor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser.